Como testar hipóteses? A nossa grande pergunta é essa, certo? Eu acho que de vocês também, né? Como testar hipóteses? Que forma eu devo proceder para saber se existe... Olha o que é testar de hipótese. É assim. Eu estou tentando saber se existe ou não, né, algum tipo de distúrbio. Ou se existe ou não algum tipo de dificuldade. Se existe, qual dificuldade? Se existe, qual distúrbio? Entendam? A pergunta que eu tenho que ter em mente é essa. Não esqueçam disso. Certo? A pergunta que eu tenho em mente quando estou diante do meu paciente é a seguinte. Existem dificuldades, existem distúrbios, existem dificuldades e distúrbios, ou a queixa dele não tem a ver, né, com dificuldade e distúrbios. Sabe o que significa isso? Que eu tenho, né, variáveis que podem interferir na queixa dele. Então, vamos dar um exemplo. Né? Às vezes, uma criança ela não está desenvolvendo adequadamente os seus processos atencionais, não é porque tem dificuldades, né? É porque nas suas relações com o meio, ela não está conseguindo, né, centrar a sua concentração para a aprendizagem. Por variáveis externas, não por deficiências internas, deficiências cognitivas. Não é deficiência como deficiência mental, por favor, essa é outra coisa. Tá? Com deficiências cognitivas, ou seja, algum modo cognitivo está disfuncional, por isso que ela se apresenta como, né, uma criança que está com habilidades não adequadamente desenvolvidas, certo? Então, o que acontece? Nós vamos montar um aparato de instrumentos para validar a nossa hipótese, certo? Vamos lá. Então, você tem um quadro clínico. A criança apresenta disfunções na atenção, a criança não para quieta, a criança não consegue, né, assimilar o conteúdo da sala de aula, a criança não consegue terminar tarefas, aí você pensa logo, né, em TDAH. Você cria a hipótese em TDAH, que foi dado pelo perfil inicial através das entrevistas, certo? Bom, não significa que ela tem TDAH. Significa que ela possivelmente pode ter TDAH, ou seja, a hipótese diagnóstica seria essa, certo? Eu vou o quê? Vou criar instrumentos de testagem. Aliás, eu vou utilizar, criar não vou criar, eu vou utilizar instrumentos de testagem, tá? Eu posso até criar, mas tem que ser validado. Esses instrumentos, né, nós falamos o seguinte, nós utilizamos, né, a bateria de testes. Então, iniciar a avaliação com uma bateria de testes. Por que uma bateria de testes? Não me interessa apenas, né, isso eu já falei, inclusive, acho que na primeira aula, ter uma avaliação clínica, né, em cima da queixa. Ou seja, eu não vou avaliar o modo cognitivo que está envolvido na queixa. Então, se ela tem desatenção, eu não vou aplicar nela apenas teste de atenção e concentração. Olha bem, eu tenho que aplicar nela a bateria, eu tenho que seguir uma sequência lógica. Eu tenho que mensurar, né, a estruturação cognitiva dela. Eu estou falando de criança como exemplo, mas se aplica ao adulto também. Né? Então, o que acontece? Então, esse princípio da mensuração diz respeito ao ver o aparato cognitivo como um todo. Né? Nós separamos, porque assim, tem uma má compreensão quando nós falamos de modos cognitivos, até mesmo quando vocês estudaram psicologia cognitiva na faculdade, né? Aí vocês aprenderam os processos psicológicos básicos, atenção, memória, pensamento, linguagem. Olha só, nós separamos isso para uma compreensão teórica, isso é uma separação acadêmica. Né? É uma necessidade que nós temos de separar, né, os modelos, certo? E esses modelos cognitivos têm explicações de como funcionam. Mas no ser humano, eles estão integrados. Eles têm uma certa independência, mas eles estão integrados. É por isso que eu tenho que avaliar o indivíduo como um todo, certo? Porque o diagnóstico inicial é, justamente, a possibilidade da comparação, né, de dois transtornos.
certo? Dois transtornos, por quê? Porque um transtorno pode ter sintomas semelhantes ao outro, né? O que caracteriza um transtorno? Né? O que caracteriza o transtorno nada mais é do que, né, um conjunto de sintomas. Só que parte desses sintomas podem estar presentes em outros transtornos. Então, o diagnóstico diferencial, ele pressupõe isso, ele pressupõe uma comparação, né, entre diversos transtornos, né, para ter uma efetividade no diagnóstico. Ou seja, né, eu vou compreender esse conjunto de sintomas, né, o que está gerando esses sintomas, quais as suas disfuncionalidades e comparar com outras funcionalidades. É por isso que os transtornos têm nome, né? Transtornos afetivos, transtornos depressivos, transtornos do neurodesenvolvimento, né? Transtorno da linguagem, transtorno da aprendizagem, porque cada transtorno desse tem um conjunto de sintomas. Agora, para o critério diagnóstico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar esses sintomas, porque às vezes sintomas do transtorno de aprendizagem, que é um grande leque de possibilidades, né? É imenso esse leque, né, de possibilidades. Ele pode estar presente em quê? Na linguagem, né? Pode ser um transtorno específico da linguagem, é por isso que ele não está aprendendo. Ele pode ter TDAH, ele pode ter dislexia, ele pode ter, entende? Ele pode ter as comorbidades que nós vamos estudar hoje, né? Então, assim, o cara pode ser autista, né, e ter depressão. O cara pode ter TDAH, né, e pode ter ansiedade. Então, assim, existem comorbidades associadas a isso, tá? Bom, vamos lá. Então, iniciar a avaliação com a bateria de testes, certo? Qual é o sentido? Eu aplico a bateria, eu monto a bateria com teste para atenção, concentração, teste para percepção, teste para memória, né? Linguagem. Então, eu aplico a bateria, funções executivas, que eu preciso de tudo isso, certo? Eu aplico a bateria, certo? Nessa bateria, o que vai acontecer? Você vai ter um resultado interessante. Você vai ver que, né, a primeira possibilidade, né, a estruturação cognitiva do paciente está funcionando dentro do esperado. Olha bem, né? Está funcionando dentro do esperado. Ou seja, a estruturação cognitiva dele está em um nível aceitável. Lembre-se que nós trabalhamos com o conceito de escala, né? Você tem um score bruto, né, e aí você vai transformar isso, né, num resultado final, né, numa pontuação padrão. Tá? Bom, o que é que vai acontecer? Quando você trabalha esse conceito de bateria, né, na bateria, ela muitas vezes vai apontar aonde não está, né, funcionando bem. Ou seja, qual estrutura apresenta disfuncionalidades, caso tenha alguma disfuncionalidade, certo? Ou seja, qual estrutura está deficitária, não está desenvolvendo adequadamente as suas funções. Olhe bem, tá? Esse é o conceito de bateria. Então, o resultado da bateria visa o quê? Pontuar onde estão os déficits, certo? Quando você aplica uma bateria, né, e nessa bateria déficits são apresentados, certo? Então, vamos supor, na bateria que você aplicou, né, entre os diversos testes, para os diversos módulos cognitivos, ou seja, para os diversos módulos, né, que estão sendo avaliados, que nós chamamos de aparato cognitivo, apresenta, por exemplo, né, um déficit da memória. Ou seja, a memória de trabalho não está retendo adequadamente os elementos que o cara possa manipular. Então, tudo eu preciso da memória de trabalho. Então, se eu estou dando uma aula, eu estou utilizando a memória de trabalho. Eu pego os conceitos e manipulo isso na região da memória e transformo isso, né, no pensamento, e esse pensamento é transformado em linguagem. Essa seria a sequência, tá? O que vai acontecer? Se está apresentando problemas na memória, certo? Eu vou aprofundar, depois da aplicação da escala, né, naquelas áreas específicas,
certo? Onde apresentaram disfuncionalidades. Olha a lógica. Vou só repetir um pouquinho a lógica, né? Olha o que nós vimos no slide passado, tá? Olha bem. Eu estou inicialmente traçando um perfil, certo? Eu tenho uma entrevista clínica, né? O que caracteriza esse perfil? A entrevista clínica, a elaboração de uma hipótese diagnóstica e eu vou começar a testar essas hipóteses, certo? Então, eu começo o teste de hipóteses. Esse teste de hipóteses, inicialmente, parte do conceito de bateria. Eu tenho diversos instrumentos e organizo esses instrumentos em uma bateria. Eu vou dar, na parte da tarde, né, uma bateria para vocês, ou seja, que vocês possam avaliar, né, a linguagem, certo? Então, vocês vão ver isso aí na prática. Isso que eu estou falando agora, vocês vão ver na prática na parte da tarde, certo? Então, vocês vão ver o conceito de bateria. Então, eu vou ter instrumentos para avaliação da linguagem. Então, uma bateria que avalia, né, a linguagem, certo? Que não é um instrumento só, são vários instrumentos, certo? Nesse contexto aqui, inicialmente, nós estamos falando, a bateria está avaliando os processos cognitivos, certo? Se eu identifico nesses processos cognitivos alguma área deficitária, eu aprofundo. Ou seja, eu utilizo outros instrumentos mais específicos para aquela área. Exemplo, se na bateria de avaliação neuropsicológica, né, eu detecto que é aquela criança, né, eu falo criança como exemplo, mas pode ser adulto também, que aquela criança apresenta, né, disfuncionalidades no modo cognitivo chamado linguagem, eu vou pegar testes de linguagem e vou aplicar naquela criança. Se naquele distúrbio, ou se naquela bateria inicial, lá em cima, tá, apresenta disfuncionalidade da memória, eu vou pegar testes de memória e vou aprofundar, né? Eu não vou reaplicar, entende? O legal é que você não vai... Posso reaplicar o teste que eu apliquei na bateria lá em cima? Sim, posso, né? Mas o legal é que você pegue outros instrumentos. De repente, ela pode não ter saído bem naquele instrumento, né? Estou querendo uma hipótese, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar outros instrumentos, tá? Que não foi aplicado anteriormente. Você vai fazer instrumentos que possam aprofundar nos elementos que estão sendo investigados, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai partir, né, do princípio, olha só, partir do princípio que o aprofundamento vai gerar a possibilidade de compreensão da estrutura que está em déficit. Olha bem, tá? Então, bateria, todas as estruturas cognitivas, identifiquei quais estruturas estão apresentando déficit, eu pego uma outra, né, outro conjunto de testes e aplico com áreas específicas que foram detectadas, certo? Só tem um detalhe, olha a observaçãozinha que eu coloquei aí, certo? Em crianças, né, menor precisão e validade de medidas, ou seja, existe em crianças uma menor precisão, né? Há em crianças uma menor precisão e validade de medidas. Por quê? Vamos lá. As habilidades não estão integralmente desenvolvidas. Pelo processo maturacional, certo? A criança existe uma variabilidade muito grande. Olha só, né? Não é como adulto, né? Agora, qual é a palavra-chave? Existe uma neuroplasticidade. Lembra do conceito que nós trabalhamos, né? De neuroplasticidade? Então, assim, a grande questão, né, por trás do processo de maturação cerebral da criança diz respeito à neuroplasticidade. Olhe bem, né? Ou seja, a neuroplasticidade é a capacidade que o neurônio tem de fazer novas conexões sinápticas, certo? Então, assim, quando você intervém numa criança, o efeito é muito mais rápido. Por quê? Porque os neurônios, né, no processo de maturação, eles têm sinapses fortes e geram novas combinações sinápticas, que é isso que eles fazem, ó, né? Esse aqui é o neurônio, o axônio e o dendrito, eles se encontram, geram sinapse, onde passa todas as informações aqui, certo?
O que acontece? Na criança, no adulto também, mas na criança muito maior, muito mais intenso, né, é que esses neurônios começam a fazer outras sinapses, né, aumentando a cadeia neuronal. Olhe bem. Né? Ou seja, quanto mais cedo você diagnostica o problema na criança, mais efetivo é a recuperação, né, dessa criança em termos de você reabilitar essa criança, né, em termos de não apresentar disfuncionalidades. Ou seja, você aplica uma reabilitação para que ela, né, tenha, né, um desenvolvimento, né, normal no decorrer da vida, mesmo tendo transtorno. Olha só, esse foi um transtorno de desenvolvimento, é isso que nós estamos trabalhando, esse conceito de maturação, né? No transtorno do neurodesenvolvimento, ela começa a apresentar disfuncionalidades comportamentais e disfuncionalidades cognitivas. Certo? Agora, o que acontece? Esses testes infantis, geralmente, a precisão é menor, porque a criança está no processo de maturação. Esse processo de maturação, né, ela está em pleno desenvolvimento, inclusive utilizando o próprio conceito, né, de cadeia neuronal, ou seja, da neuroplasticidade, da plasticidade neuronal, certo? Vamos lá. Olha só, né? É essencial a capacidade do examinador, ou seja, do profissional que está avaliando a criança, tá? É essencial a capacidade do examinador observar características da criança, unir diferentes formas de formação e oferecer à criança situações em que os comportamentos-alvo possam ser observados. Para isso, nós falamos o quê? Nós trabalhamos com o conceito, para isso, nós trabalhamos com o conceito de tarefas clínicas, certo? Então, nós avaliamos, né, as funções executivas da criança, nós podemos avaliar as funções executivas do adulto, né, dando tarefas, atividades. Né? Tarefas são atividades que obrigue essa criança, que conduza essa criança para a utilização desse aparato cognitivo. Olhe bem, então, as tarefas clínicas que podem ser criadas pelo próprio avaliador, certo? Ou que podem ser utilizados, né, por uma série de instrumentos já prontos, né, pranchas, né, tem instrumentos, né, que já vêm com as tarefas, né, já prontas, tá? Podem ser utilizados pelo avaliador. Por quê? Porque eu estou falando de um tipo de avaliação qualitativa. Entende? Então, quando você passa uma tarefa para o seu paciente, você observa como ela consegue solucionar, como ela consegue resolver o problema que está presente naquela tarefa. Olha só, então nós estamos falando aqui de uma avaliação qualitativa. Tarefas clínicas, elas têm um objetivo de observar a reação no processo de resolução de problemas que necessita dos modos cognitivos perfeitamente funcionando. Senão, ela vai o quê? Apresentar dificuldades na relação dessas atividades clínicas, tá? Nessas tarefas clínicas, certo? Tudo bem? Dúvidas? Olha só aqui. Para isso, nós fazemos o quê? Nós temos as chamadas medidas funcionais, tá? Que são medidas funcionais. São medidas que tentam mensurar o comportamento em situações rotineiras. Aquelas tarefas clínicas, a criança, muitas dessas tarefas, precisa desenvolver isso na escola. A escola aplica uma série de tarefas que ela precisa utilizar o aparato cognitivo, né? Então, nós vamos utilizar agora o conceito de medidas funcionais. O que são essas medidas funcionais? São medidas que tentam mensurar o comportamento em situações rotineiras, né? Ou seja, a mensuração da rotina geralmente é feita por quem? Quem convive com a pessoa. Né? O psicólogo, né? O neuropsicólogo, o terapeuta, ele não está no dia a dia nem da criança, nem do adolescente, nem do adulto. Olha bem,
né? Ele não está no dia a dia. Sabe o que significa isso? Que eu preciso de coleta de informações de pessoas que convivem com o paciente, certo? Como esses pacientes desenvolvem suas atividades, certo? No seu dia a dia. De que forma eu preciso coletar essas informações para corroborar com minha hipótese diagnóstica. Olha só, né? Então, eu tenho os testes neuropsicológicos, eu tenho, né? Aqui, ó, eu tenho as tarefas clínicas, que são uma análise qualitativa, os testes psicológicos, né? Os testes neuropsicológicos são tarefas, são instrumentos, né? Quantitativos, certo? Por quê? Não são qualitativos, são quantitativos. Porque eu tenho um score bruto, em cima desse score bruto eu tenho uma pontuação padrão que vai me apresentar o resultado, se existe ou não disfuncionalidade onde eu estou avaliando, certo? Associado a isso, eu tenho o quê? Eu tenho as tarefas clínicas, né, que vão gerar, né, uma observação. E associado a essas tarefas clínicas, eu tenho medidas funcionais que são observacionais, tá? Se eu estou muito rápido, por favor, avise. Se tiver dúvida, interrompa pelo chat ou pelo microfone, tá? O importante é não haver dúvidas. Olha só. Então, quando nós falamos, né, naquela bateria, lembra da bateria que eu estou falando de avaliação, certo? Na bateria de avaliação, eu tenho, né, dois grupos, né, de formas, duas formas, né, de avaliar. Eu tenho os testes, instrumentos normativos validados, eu tenho as escalas e os protocolos, certo? As escalas, né, ela tem, na realidade, o objetivo, né, de avaliar o nível comportamental. Sabe o que é uma escala? É assim, eu posso observar e marcar na escala sobre o que eu observei, ou eu posso, né, coletar verbalmente, né, com o paciente ou com quem convive com o paciente, né? Olha só, os testes, ele tem um foco específico, né? O teste, ele tem um foco no nível cognitivo do indivíduo. Então, eu estou avaliando o quê? Eu estou avaliando a cognição, ou seja, o aparato cognitivo, a estrutura cognitiva, né? É isso que eu estou avaliando, certo? Na escala, eu tenho o quê? Um instrumento de mensuração, mas no nível comportamental. Então, escala de estresse, né? Escala de habilidades sociais. Então, eu estou o quê? Trabalhando comportamentalmente, né, o meu paciente, certo? Estou avaliando comportamentalmente o meu paciente, certo? Na avaliação neuropsicológica, o que eu tenho? Eu tenho, né, testes, mais entrevistas, mais observação. Se eu for botar na sequência, né, exata, seria o quê? Primeiro eu tenho uma entrevista, eu tenho uma entrevista clínica inicial, eu tenho a queixa em cima do que foi apresentado na entrevista, eu aplico os instrumentos, né, para a validação das hipóteses, né, e eu tenho uma observação aplicando as tarefas clínicas, certo? Bom, o somatório de teste, entrevista e observação, nós chamamos de raciocínio clínico. É aí que, sabe, já viu aquele ditado que diz, é aí que a porca torce o rabo, né? É nesse ponto, é o gargalo da garrafa, é aí que os profissionais se perdem. Pronto, é aqui que os profissionais vão se perder, tá? Porque até aqui eu estou falando de instrumentos. Olha bem, olha, teste, entrevista e observação. São instrumentos. Estou falando de um instrumental. Mas, meu amigo, quando eu estou falando de raciocínio clínico, né, se você não teve uma boa formação, você não vai estar apto. Você não vai estar apto. Olha o que eu estou dizendo. Você não vai estar apto a desenvolver um diagnóstico. Muito menos um diagnóstico diferencial. Muito menos um diagnóstico diferencial. Olha só. Né? Então, o que é que vai acontecer aqui?
O raciocínio clínico pressupõe que você entende, olha só, que você é um especialista, você é um bom entendedor, certo? Nas estruturas desse indivíduo, que você compreende os processos psicológicos básicos, a interação desses processos psicológicos básicos, certo? E você compreende, né, o produto desses processos psicológicos básicos. Né? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, para ver o raciocínio clínico, e aí eu vou ampliar agora, para todas as áreas, né, que nós trabalhamos, né, sejam vocês terapeutas, sejam vocês neuropsicólogos, sejam vocês psicopedagogos, né, para todas as áreas que trabalham com o aparato cognitivo, com a avaliação cognitiva, você deverá, ao final de tudo, de todo o processo, estabelecer um raciocínio clínico que demanda, que exige que você tenha compreensões a priori, certo? Da formação mental desse indivíduo. Quando eu falo formação mental, entendam, né? Não estou falando só formação psicológica, né? Não estou falando teorias do psiquismo. Eu estou falando de teorias, né, que mostram claramente como a estruturação cognitiva desse indivíduo ocorre. Né? Ou seja, eu preciso compreender, como exemplo, né, eu preciso compreender como ocorre a atenção, a percepção, a memória, o pensamento, a linguagem. Olha só, se você não sabe, né, se você não tem essa base, você não consegue ter um raciocínio clínico lógico. Você não consegue ter um raciocínio clínico eficaz. Sabe qual é a consequência disso? A consequência é que a sua hipótese diagnóstica vai ficar contaminada, né? Podendo ter um diagnóstico extremamente errado. Meu amigo, isso é verdade. Entenda. Olha que coisa incrível. Sabe o que significa isso? Que muitos dos erros apresentados em laudos psicológicos e neuropsicológicos, certo? Pode haver erros no raciocínio clínico. Por falta de habilidade, por falta de formação e informação do profissional a respeito, né, da estruturação cognitiva do indivíduo, dos processos cognitivos do indivíduo. E aí eu vou ser extremamente filósofo, vou ser um profeta do Apocalipse. Tá? Eu vou dizer o seguinte, tá? Que, lamentavelmente, boa parte dos profissionais formados são deficitários na compreensão, né, da estruturação cognitiva do indivíduo. É lamentável, isso é verdade. Entende? Por quê? Porque o que se aprende nos cursos de psicologia é uma coisa meio esquizofrênica. Entende? Ou seja, são disciplinas que muitas vezes não têm correlações entre si. Né? Principalmente agora, né, nas matrizes curriculares, só você analisar as matrizes curriculares, né, a ênfase, né, é meia perturbadora, né, de alguns indivíduos, apenas as questões sociais, né, esquecem outras questões. Não estou dizendo que as questões sociais não são importantes, são importantíssimas. Agora, eu não posso montar um curso, né, para a formação só do psicólogo social, né, e aí você vai ter o déficit agora, né, quando as pessoas precisam atuar, por exemplo, na neuropsicologia, na neurociência, né, nas terapias cognitivo-comportamentais. Então, não pense, por exemplo, que profissionais se formam, abrem um consultório, se intitulam psicoterapeutas, porque tiveram uma ou duas disciplinas de técnicas psicoterápicas que são mais abrangentes, né, e uma disciplina de uma área específica na terapia que ele escolheu, ele está formado como terapeuta. Não está. Né? Não está. É óbvio. Né? Por quê? Porque o quantidade de informações requer tempo para assimilação. O conteúdo é imenso. Você vê com um simples tópico,
né, nós estamos discutindo em uma disciplina que é a prática da neuropsicologia, né, a prática profissional da neuropsicologia, né, já temos 3 módulos, né, e eu estou selecionando parte dos conteúdos, porque é uma coisa imensa, né, não são enganadores, são enganados, né? Assim, muita gente está abrindo consultório sem saber o que fazer. Muita gente está aplicando, né, está indo trabalhar em determinados, né, ambientes profissionais e não sabe o que fazer. Né? É déficit da formação mesmo. Né? Isso no Brasil, como um todo. Né? Eu conheço também uma penca. Né? E eu conheço muita gente, né? Eu sou professor universitário, então eu lido com muita gente. Né? Então, assim, muita gente está perdida, não sabe o que fazer. Tá? Entende? Então, assim, é lamentável isso. Entende? Assim, boa parte das pessoas não consegue ter uma lógica desse raciocínio clínico pela deficiência da própria formação. Né? Isso, é verdade. Né? Então, assim, o raciocínio clínico, ele pressupõe que você tenha toda uma estruturação do conhecimento anterior para que você possa mostrar, né, por que aquele teste é isso. Porque a questão do teste não é dizer assim, olha, apresentou um déficit está abaixo da média na memória de trabalho. Tá, mas significa o que é isso? O que significa isso, meu amigo? Tá? Em termos práticos, o que significa isso? Isso não é raciocínio clínico, isso é resultado de teste. Imagine quando você está aplicando uma bateria de avaliação neuropsicológica cognitiva. Entende? Que você vai ter diversos testes sequenciados que deverão ser interpretados nos seus resultados com base, né, não é só numa escala de valores, né, que os testes dão, mas numa escala de conhecimento a priori sobre, né, a estruturação cognitiva do indivíduo. Um exemplo, se você não sabe o que é memória, como é que você vai analisar teste de memória? Se você não sabe o que é atenção, como é que vai analisar teste de atenção? Se você não sabe o que é linguagem, como é que você vai dar o diagnóstico de estudo da linguagem? Né? Você pega o déficit de atenção, TDAH. Quantos diagnósticos errados de crianças, né, com TDAH existem? Isso é imenso. Né? Até mesmo porque, você vai ver, TDAH. É impossível você fazer o diagnóstico de TDAH antes, já falei isso aqui antes, né, antes dos 7 anos. Né? Em aula anterior já toquei esse assunto. Né? Então, o cara não sabe. Né? Muita gente aí, criança de 3 anos, diagnosticada com TDAH, 4 anos diagnosticada com TDAH, antes de 7 anos, não dá diagnóstico de TDAH. Imagine. Né? A dislexia, você pega a dislexia. A dislexia pode ser diagnosticada já a partir dos 2, 3 anos. Entende? Olha a diferença. Você que as pessoas não sabem como as estruturas cognitivas estão envoltas nesse processo, né? Estão envolvidas nesse processo. Tá?